Barba Negra, um dos mais temidos e impressionantes saqueadores do século XVIII. Com sua barba espessa, roupas escuras e um navio ameaçador, ele atacava navios mercantes e cidades costeiras, deixando um rastro de destruição e medo por onde passava. O pirata se tornou uma lenda que até hoje influencia a cultura pop. Navegue comigo e prepare-se para conhecer a história do lendário pirata que dominou os mares do Caribe. A Era de Ouro da Pirataria. A Era de Ouro dos Piratas foi o período que ocorreu durante o século XVII e início do século XVIII, quando a atividade pirata atingiu seu auge nas Américas, na costa da África e na Ásia. Foi um tempo em que as rotas comerciais marítimas eram extremamente lucrativas, especialmente para os países europeus, que estavam expandindo seu império através do comércio de especiarias, tecidos e metais preciosos. Muitos dos navios que navegavam por essas rotas eram vulneráveis a ataques piratas, o que fez com que a atividade pirata se tornasse uma prática bastante comum e lucrativa para muitos. Além disso, muitos piratas eram homens que haviam lutado nas guerras europeias e que agora se encontravam sem emprego ou apoio financeiro. Uma das figuras mais famosas da Era de Ouro da pirataria foi o infame Barba Negra, cujo nome verdadeiro era Edward Teach. Ele aterrorizou as águas caribenhas e da costa leste das colônias americanas, atacando navios mercantes e cidades costeiras. Edward Teach nasceu em Bristol, na Inglaterra, em meados de 1680. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, mas acredita-se que tenha crescido em uma família modesta. Quando estava com cerca de 20 anos, ele se juntou à Marinha Real Britânica, onde adquiriu habilidades de navegação e táticas de combate naval. Teach se destacou como um marinheiro habilidoso e logo foi promovido a contramestre, mas abandonou a marinha em 1713. Depois de sua passagem pela Marinha Real Britânica, Edward Teach começou a atuar como pirata por volta de 1716. Ele se juntou a um grupo de piratas liderado por Benjamin Hornigold, que navegava pelo Caribe e costumava atacar navios espanhóis. Na época, Teach não tinha ainda a famosa Barba Negra. Rapidamente ganhou reputação pelos seus atos de violência e pela sua habilidade em navegar pelos mares do Caribe. Ele deixou crescer sua barba e cabelos longos. Começou a amarrar fitas com pavios acesos na barba e no chapéu, criando um visual assustador e intimidador que logo se tornaria sua marca registrada. Barba Negra acreditava que a aparência era uma parte importante de sua estratégia de combate. Ele sabia que a fama de sua crueldade e ferocidade se espalhava rapidamente pelos portos caribenhos, e isso muitas vezes levava seus alvos a se renderem sem lutar. Alianças e rivalidades com outros piratas. Ele era conhecido por sua personalidade forte e seus métodos agressivos de abordagem a navios mercantes. Mesmo assim, ele também construiu alianças com outros piratas para aumentar sua influência e poder. Um dos aliados mais importantes de Barba Negra foi o próprio Benjamin Hornigold, que foi um dos primeiros a perceber o potencial do jovem Edward Teach como pirata. Juntos, eles atacaram vários navios britânicos e acumularam uma grande quantidade de tesouros. No entanto, essa aliança não durou para sempre. Hornigold decidiu aceitar o perdão do governador da Jamaica e abandonou a pirataria, enquanto Barba Negra preferiu continuar seu estilo de vida como saqueador. Outro pirata com quem Barba Negra teve uma relação tensa foi Stede Bonnet. Conhecido como o Cavaleiro Pirata, Bonnet havia se juntado à tripulação de Barba Negra em busca de experiência e conhecimento, mas logo se mostrou um comandante incompetente e insubordinado. Barba Negra o prendeu e o deixou em um navio vazio, abandonado à própria sorte. Barba Negra também teve alguns aliados inesperados, como Charles Vane, que era conhecido por sua personalidade instável e violenta. Os dois piratas compartilhavam uma antipatia pelo governador da Jamaica e se uniram para saquear navios britânicos. O auge da carreira de Barba Negra foi marcado por suas táticas intimidadoras e pelos inúmeros ataques bem-sucedidos a navios mercantes e cidades costeiras. Ele se tornou conhecido por sua habilidade de enganar seus inimigos e em usar a violência para conseguir o que queria. Barba Negra se tornou ainda mais temido em 1718, quando adquiriu o poderoso navio francês chamado Concorde e o renomeou como Queen Anne's Revenge. Com um comprimento de mais de 30 metros e uma tripulação de mais de 300 homens, o navio se tornou um símbolo do poder de Barba Negra. Bloqueio de Charleston. O ano era 1718 e o pirata mais temido dos mares, Barba Negra, havia bloqueado o porto de Charleston, na Carolina do Sul, parando todos os navios que tentavam entrar ou sair. Sua frota saqueou 9 navios em questão de dias e capturou passageiros proeminentes da cidade. O objetivo de Barba Negra ao bloquear Charleston era claro: obter medicamentos do governo colonial da Carolina do Sul. Ele ameaçou executar reféns e queimar os navios capturados se suas demandas não fossem atendidas. O capitão
Bragg concordou com as demandas de Barba Negra, e um refém chamado Sr. Marks foi enviado à Terra para coletar os medicamentos. No entanto, a embarcação de Marks sofreu um acidente e a coleta foi adiada. Isso deixou Barba Negra irritado e impaciente. Ele convocou uma reunião com sua tripulação e decidiu enviar 8 navios para o porto, causando um pânico tremendo na cidade. Marks finalmente conseguiu coletar os medicamentos e voltou à frota com eles. Barba Negra manteve sua palavra e liberou os navios capturados e os reféns. Ainda existe especulação sobre o motivo exato dos piratas exigirem medicamento. Alguns especulam sobre o surto de doença tropical ou sífilis, mas nada foi comprovado. Mas certeza que era. O bloqueio de Charleston por Barba Negra foi um evento marcante na história da pirataria no Caribe. Ele mostrou a capacidade dos piratas de ameaçar as cidades costeiras e os governos coloniais, além de demonstrar a força e o poder de Barba Negra. O Estuário de Belfort. O Estuário de Belfort, na costa leste dos Estados Unidos, era uma importante rota para navios mercantes, mas também um ponto favorito para piratas. Em 1718, Barba Negra chegou ao estuário com sua frota de navios piratas, incluindo seu navio principal, o Queen Anne's Revenge, que encalhou e sofreu danos graves, deixando Barba Negra sem opção além de aguardar uma oportunidade para consertá-lo. Foi nesse momento que Barba Negra ouviu falar do possível perdão real para piratas que se rendessem e abandonassem a pirataria. Ele decidiu esperar para ver o que aconteceria com outro pirata, Stede Bonnet, que havia recebido o perdão real após se entregar às autoridades britânicas. Bonnet era um fazendeiro rico que em 1717 decidiu abandonar sua vida de agricultor e se tornar um pirata. Ele comprou um navio chamado Revenge e começou a atacar navios mercantes do Caribe. Apesar de não ter a mesma fama de Barba Negra, Bonnet ganhou certo respeito entre seus colegas piratas. Após receber o perdão real, Bonnet voltou para buscar seu navio, mas descobriu que Barba Negra havia saqueado e abandonado sua tripulação. Havia rumores de que o governador da Carolina do Norte concederia perdões reais a piratas que se entregassem às autoridades britânicas e abandonassem a pirataria. Alguns relatos sugerem que Bonnet pode ter discutido esses rumores com Barba Negra e que pode ter sido encorajado a se render em troca de um possível perdão. Sério, eu até posso imaginar como foi esse diálogo. Tá sabendo dos boatos? Boatos? Que boatos? Ué, não tá sabendo não? Tô não, diz aí. Estão dizendo por aí que tá rolando um perdão real pra quem se entregar e abandonar a vida de pirata. Estou até cogitando. Sabe como é, né? A vida de pirata é muito arriscada. E no ritmo que estamos indo, não passamos dos 50. Tá doido, Barbinha? No ritmo que estamos indo, não passamos nem dos 40. Acho que eu vou é considerar. Faz assim, vai lá, pede o perdão real que eu cuido pra você do seu tesouro. E do seu navio, até você voltar. Tranquilo. Aí depois, eu vou. No entanto, outros afirmam que Bonnet nunca teve a intenção de se render e que seu encontro com Barba Negra foi uma coincidência. Independentemente do que realmente aconteceu, Bonnet acabou sendo capturado e enforcado em Charleston. Alexander Spotswood. O governador da Virgínia, Alexander Spotswood, estava determinado a acabar com a ameaça de Barba Negra. Ele emitiu uma proclamação exigindo que todos os ex-piratas se apresentassem e prometeu perdão a todos que abandonassem a pirataria. Spotswood prendeu William Howard, ex-contramestre do Queen Anne's Revenge, suspeitando que ele pudesse saber do paradeiro de Barba Negra. Embora não tivesse autoridade legal para julgar Howard, Spotswood o considerou culpado e o condenou à forca. No entanto, em uma reviravolta inesperada, ele acabou sendo perdoado. O governador obteve informações valiosas sobre o paradeiro de Barba Negra a partir de Howard e planejou uma operação para capturá-lo. Ele escreveu aos Lords do Comércio sugerindo que a coroa poderia se beneficiar financeiramente com a captura do pirata. Ele financiou pessoalmente a operação e ordenou que os capitães Gordon do Pier e Brand do Lyme viajassem por terra até Bath, enquanto o tenente Robert Maynard do Pier recebeu o comando de 2 chalupas para se aproximar pelo mar. A operação foi incentivada com uma recompensa oferecida pela Assembleia da Virgínia, com valor acima de qualquer outra que pudesse ser recebida da coroa. A equipe de Spotswood estava determinada a capturar Barba Negra e acabar com sua carreira de pirata, mas a missão não seria fácil. Barba Negra era um adversário formidável, com uma tripulação leal e bem armada. A última batalha. Em novembro de 1718, o lendário pirata Barba Negra e sua tripulação estavam ancorados na ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte. Eles não sabiam que estavam prestes a enfrentar sua última batalha contra o tenente Robert Maynard e seus navios. Maynard esperou pacientemente até a manhã seguinte para atacar e colocou um vigia em ambas as chalupas para impedir a fuga de Barba Negra pelo mar. Ao amanhecer, uma pequena embarcação seguida pelas 2 chalupas de Maynard entraram no canal. O Adventure, navio de Barba Negra, atacou a pequena embarcação
enquanto Teach cortava o cabo da âncora do navio e sua tripulação içava as velas. O Adventure virou-se para a praia da ilha de Ocracoke, indo em direção a um canal estreito, e foi aí que a batalha começou. Houve uma troca de tiros de pequenas armas de fogo, e o Adventure atirou seus canhões contra os dois navios de Maynard. A batalha foi intensa e Maynard perdeu 1/3 de suas forças. O Adventure encalhou numa barra e possivelmente os outros navios também encalharam. Maynard e seus homens se prepararam para o combate e observaram o espaço aberto entre os navios. Barba Negra e sua tripulação lutaram com bravura, mas no final foram derrotados. Barba Negra foi morto durante a batalha e sua cabeça foi pendurada no mastro do navio de Maynard, como um aviso para os outros piratas. Foi o fim de um dos piratas mais temidos de todos os tempos, e um marco importante na luta contra a pirataria. Apesar de sua morte prematura, o legado de Barba Negra como um dos mais notórios e temidos piratas da história persiste até os dias de hoje. Sua reputação como líder carismático e habilidoso, combinada com suas táticas de intimidação únicas, tornaram-no uma figura lendária na cultura popular. Sua figura aparece em filmes, livros e jogos, e sua história é frequentemente contada como um exemplo de coragem e ousadia em um mundo onde o sucesso era medido pela capacidade de se impor por meio da violência e ameaça. Barba Negra até hoje é um personagem muito explorado pelas mídias. Alguns exemplos relevantes de séries, filmes ou jogos que possuem personagens inspirados em Edward Teach são Black Sails. A série de televisão Black Sails apresenta uma versão ficcionalizada do personagem Barba Negra, interpretado pelo ator Ray Stevenson. One Piece. O anime e mangá One Piece apresenta um personagem chamado Marshall D. Teach, o Barba Negra. Ele é um dos principais vilões da série, sendo o capitão dos piratas Barba Negra, uma tripulação formada por piratas poderosos e perigosos que buscam acumular poder e riqueza no mundo de One Piece. Assassin's Creed 4 Black Flag. O jogo de videogame apresenta Barba Negra como um personagem importante na história, trabalhando ao lado do protagonista do jogo, Edward Kenway. Piratas do Caribe. O ator que interpreta o personagem Barba Negra em Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas de 2011, é Ian McShane. Ele é um ator britânico conhecido por seus papéis em filmes e séries de TV, como Deadwood, American Gods e John Wick. Crossbones. A série de televisão Crossbones apresenta John McAuliffe como Barba Negra, em uma versão ficcionalizada do personagem. Na década de 90 iniciou-se a procura por possíveis artefatos pertencentes ao famoso Barba Negra. As partes do navio Queen Anne's Revenge foram encontradas em um sítio arqueológico subaquático. Após várias décadas de escavações lideradas pela Divisão de Arqueologia Marinha do Estado da Carolina do Norte, a equipe de arqueólogos recuperou inúmeros artefatos, incluindo canhões, âncoras, moedas e objetos pessoais, que fornecem informações valiosas sobre a vida a bordo de um navio pirata do século XVIII. As escavações começaram na década de 90 e se concentraram em um ponto específico da costa da Carolina do Norte, onde havia relatos de um naufrágio misterioso. A equipe de arqueólogos, liderada por Mark Wyde Ramsey, descobriu que o naufrágio era, na verdade, o Queen Anne's Revenge, o navio principal de Barba Negra. Entre os achados mais interessantes estão os canhões, que eram uma das principais armas dos piratas durante o século XVIII. Os canhões recuperados do Queen Anne's Revenge eram enormes, pesando mais de 1 tonelada cada um. Além disso, a equipe também recuperou várias âncoras, o que sugere que o navio era grande o suficiente para exigir várias delas para ancorar. Outros artefatos recuperados incluem moedas, que ajudaram a datar o naufrágio, e objetos pessoais, como pentas e fivela de sapato, que oferecem uma visão da vida cotidiana a bordo do navio. Alguns desses artefatos recuperados também sugerem que o Barba Negra tinha um gosto caro, como uma fivela de sapato de prata esterlina e uma bússola de latão. Embora a escavação do Queen Anne's Revenge tenha oferecido muitas informações valiosas sobre a vida dos piratas no início do século XVIII, a história está longe de terminar. A equipe de arqueólogos continuará a explorar o sítio arqueológico, na esperança de descobrir mais informações sobre o Barba Negra e seus companheiros piratas.